Sabe aquela dor, aquele desconforto que você sente que tá aí todo dia te incomodando, mas que não sai no exame médico? Você vai em um médico, vai em outro e diz tá tudo bem, tá tudo normal? Bom, essa dorzinha, esse desconforto que é insuportável para você, é o que tá te avisando o que você deve fazer para equilibrar o seu corpo e evitar futuras doenças. Você quer saber mais sobre isso? Quer saber como é que o Ayurveda trata esse tipo de desequilíbrio? Então bora para o episódio de hoje que tá muito especial. Antes, você já sabe, se inscreve no canal do YouTube, ative as notificações do Spotify, me segue no Spotify e bora conversar sobre esse tema muitíssimo importante que previne doenças futuras, beleza? Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu tô bem ligada que você tá cansada de conviver com uma dor, com um desconforto, com alguma coisa que te incomoda muito no cotidiano, mas que você já foi em médico, foi para cá, foi para lá e nada resolve esse seu desconforto, essa sua dor, certo? E eu também tô bem ligada que, a gente quer viver uma vida sem dor, sem desconforto, sem ficar se sentindo mal nos lugares. A gente ama viver bem, não é verdade? Quem é que não quer viver uma vida com saúde de verdade, com saúde plena? Essa saúde que você pode ir onde você quiser, onde você escolher e se sentir bem fisicamente, se sentir bem emocionalmente, se sentir bem mentalmente. Né? Então, assim, toda vez que a gente pensa numa saúde no Ayurveda, a gente está falando de tudo isso. Agora, como é que você cuida, como é que você trata desses desconfortos, desses desequilíbrios de saúde que estão no início, que não saem no exame médico? A primeira ação fundamental que você vai ter, se você tem alguma dor, algum desequilíbrio no corpo, na sua saúde, física mesmo, eu estou dizendo, ou mental, que você vai ao médico e não sai nada em exame, todo mundo diz, vai para casa que é psicológico, vai para casa que isso não é nada, vai para casa, toma aqui um Dorflex que não vai passar, que já vai passar, sabe esse tipo de coisa? Se você tem recebido esse tipo de atendimento e continua aí essa dor, e isso está te deixando mal, e você está tipo entrando naquela zona de me acostumo a viver com isso, parou por aí. A primeira ação que você vai ter a partir de hoje, se você quer viver muito bem, sem um monte de doença daqui a alguns anos, é não se acostumar com nenhum desconforto, nenhum desequilíbrio do seu corpo. Por quê? Porque quando a gente se acostuma com determinada dor, quando a gente se acostuma com determinado desequilíbrio, ou quando a gente vai cuidando desse desequilíbrio, dessa dor, só de forma paliativa, ou seja, tomando medicamento para dor que não vai fazer nada, além disso, além de parar a dor naquele momento, isso, ao longo dos anos, é exatamente o que vai causar uma doença. E aí a gente tem um problema. Por que a gente vai deixar chegar na doença completamente estabelecida, muito difícil de curar muitas vezes, ou até mesmo crônica, se a gente podia evitar chegar nesse ponto, saca? E eu tenho certeza que se eu conversasse com qualquer pessoa, a pessoa me diria, não, eu prefiro tratar no início do desequilíbrio e isso não virar uma doença futura. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu já falei, não se acostume com nenhum tipo de dor e com nenhum tipo de desconforto. Segundo, no Ayurveda, a gente vasculha você, ou seja, se eu estou fazendo contigo um atendimento de Ayurveda, se eu estou fazendo contigo um programa de desinflamação, como é o programa Metamorfose, que vai chegar por aqui, já já. Quando eu estou fazendo com você algum tipo de programa, de protocolo ayurvédico, que vai ser sempre personalizado. Por quê? Porque eu vou investigar exatamente onde está a causa. Então, ou seja, se você... vou dar um exemplo mais concreto ainda. Imagine que você tem enxaquecas constantemente. Você já fez tudo quanto é exame e a enxaqueca continua aí. E aí, você vai ao médico, vai à médica e ela diz assim, ó, tá tudo bem, você não tem nada fisicamente. E realmente, você não deve ter nada fisicamente. Então, o que está provocando essa enxaqueca?
Bom, pro Ayurveda tudo tem um motivo. Então a gente tem que caçar esse motivo. Então, se eu estou fazendo para você um protocolo de atendimento, um programa de desinflamação, um programa de reequilíbrio da saúde, a gente vai caçar onde que está a causa dessa sua enxaqueca, ou seja lá do que for o seu desequilíbrio. Então, como é que a gente vai fazer essa pesquisa? A partir de você mesma. Então, você vai me dizer muitas coisas. Eu vou te fazer muitas perguntas direcionadas para eu saber alimentação, para eu saber o seu estilo de vida e para eu saber os comportamentos que você tem geralmente. E aí, comportamento, não estou falando de que esse comportamento é feio, esse aqui tá bem, esse aqui tá mal. Não é desse tipo de comportamento que eu estou falando, tá? Mas é, por exemplo, como é que você reage diante de uma situação de estresse? Como é que você age diante de uma situação estressante? É nesse sentido o comportamento que eu estou me referindo aqui. Ou seja, essas perguntas que muitas vezes quando as pessoas estão nesse momento, né, de conversa para eu descobrir a causa do desequilíbrio, elas não entendem porque eu faço tanta pergunta vem justamente porque eu preciso saber quais são as possíveis causas ou a possível causa do seu desequilíbrio. Para Ayurveda, tudo tem explicação. E, no geral, essa causa está na sua alimentação, na sua rotina diária ou na sua forma de conduta. Então, essas três coisas precisam estar muito claras para eu conseguir identificar. Então, quanto mais a pessoa é aberta nesse momento, mais fácil de chegar na causa do problema. E aí a gente chega, tchanã, numa solução que parece mágica, que é vamos remover a causa do problema. Quando você deixa de praticar isso aqui, quando eu olho assim, ó, para vou dar um exemplo de estilo de vida, né? Então, tenho muitas dores de cabeça e a minha alimentação é muito pesada, eu consumo muito açúcar, muita farinha branca, muito isso, muito aquilo. No meu trabalho, eu me estresso o dia inteiro e eu não sei lidar mais com o meu chefe, por exemplo, de tanta irritação que ele me causa. Então, assim, tudo isso pode ser causa da sua dor de cabeça, da sua enxaqueca? Óbvio que sim. Como é que a gente vai remanejar isso? A gente vai, então, mexer nessas causas, mexer naquilo que está provocando. Então, aí você tem o seu protocolo de Ayurveda que vai ser só para você, né? O seu programa de desinflamação que vai ser só para você nesse momento. Então, aí a gente vai cuidar disso, a gente vai pensar em ações, eu vou propor orientações, vamos chegar aí num acordo. O que é possível você fazer disso tudo? Agora, sem ação, não existe tratamento de Ayurveda. Esse é um segundo ponto muito importante. Então, se você pensa assim, ó, que você vai num tratamento de Ayurveda, vai fazer uma semana e tá tudo bem, não vai ser assim. Você vai fazer o seu tratamento, o momento de tratamento é sempre um momento mais restrito, de alimentação mais restrito, de hábitos diários mais restritos e de conduta mais cuidadosa, mas depois você vai ter que cuidar de você mesma. Então você vai ter que vai ter que entender um pouquinho o seu corpo e no processo do seu tratamento você vai se dar conta de como é seu corpo, do tipo de substâncias, de alimentos, de rotina que faz bem para você e do tipo de rotina que não faz bem para você, tudo isso você vai entender. Tudo isso é, digo assim, a minha parte para você. O restante você vai incorporando essa aprendizagem e vai aprendendo a lidar com o seu próprio corpo. E aí você tem que manter o máximo possível. Significa que se, por exemplo, eu não posso muito aí com farinha branca porque sei lá, porque eu tenho um desconforto quando eu como farinha branca, eu nunca mais vou poder comer uma pizza? Não, não é isso que significa. Mas significa que você vai aprender a equilibrar. Quando é que eu posso comer uma pizza? Quando é que eu não posso? Quando é que meu corpo tá bem para isso? Quando é que eu já tô meio ruim aí e vou lá e insisto? Então a sua ação é muito importante. No Ayurveda você é um pouco paciente e um pouco é aquela que age. Então, assim, você é paciente no intuito de que, é claro que sou eu, por exemplo, que vou organizar a sua rotina de tratamento, a sua alimentação, né, através desse diálogo nosso. Mas, depois disso, depois que você faz, para fazer o tratamento, você já vai ter que agir. E depois que você faz o tratamento, mais ainda você vai ter que ser, sim,
responsável pelos atos em relação à sua saúde, saca? Então você não é aquela que fica esperando, né, no Ayurveda, aquela que recebe as coisas e tá. Você também é aquela que vai fazer por você, que vai se priorizar, que vai se cuidar nesse sentido a partir das suas características físicas, a partir de como está a sua saúde e a partir de duas coisas que são super importantes, que inclusive uma delas é a que revela para mim onde estão as causas do seu desequilíbrio. Eu acabei de falar aqui, que é Dinacharya e Ritucharya. Charya significa rotina. Vamos traduzir por rotina. Dinacharya é a rotina do seu dia. E Ritucharya é a rotina da sua vida relacionada às estações do ano. Então aí a gente chega num tema super bacana do Ayurveda, que é assim, ó, a sua rotina e como você se comporta em diferentes estações do ano, elas podem promover sua saúde ou promover desequilíbrios no seu corpo que depois, lá na frente, podem acarretar doenças. Saca? Então, quando você faz isso neste momento da sua vida que você tá, quando você vasculha o seu corpo com o Ayurveda, hein? Não vai vasculhar o seu corpo com qualquer coisa, não vai pegar na internet como fazer diagnóstico de Ayurveda, porque vai dar errado, porque são anos de estudo. E mesmo assim, cada caso que eu atendo, eu vou lá e estudo o caso. Então é super complexo um atendimento de Ayurveda. E aí, quando você faz um bom atendimento, com pequenas mudanças você já começa a sentir. Quando você sente essa melhora, o que você faz com ela? Aí vou lá, deixo quieto o meu tratamento e volto a fazer tudo que eu estava fazendo, que eu adoro. No geral é isso que acontece. E aí a gente tem outro problema. Por quê? Porque a gente tem um problema que a gente enxerga tratamentos, a gente enxerga mudanças de hábitos insalubres para saudáveis como sofrimento. Então, enquanto a gente enxergar uma mudança de hábito insalubre para um saudável como sofrimento, a gente tende a terminar um tratamento que deu tudo certo, que você está com o corpo equilibradinho, seu corpo está jóia, está lindo, está maravilhoso, e aí você vai e volta a fazer exatamente a mesma alimentação e a mesma rotina que você fazia antes do tratamento. Bem, a gente removeu as causas do seu desequilíbrio com o tratamento. Você voltou naquela rotina, essas causas vão voltar. Essas causas estão ali presentes de novo. Dali alguns meses, novamente você vai ter o mesmo desequilíbrio. Então, ou seja, no caso do Ayurveda, o efeito rebote, ele é provocado pela sua alimentação, pela sua ação cotidiana e pelo seu comportamento nesse sentido cotidiano. Aí você tem que fazer uma escolha. Quero o efeito rebote ou não quero o efeito rebote? Você pode fazer essa escolha com peso, com sofrimento, entendendo que você é uma pessoa muito triste, muito... que eu não sei porque eu nasci assim, eu não sei porque não sei o que lá, ou seja, se lamentando. Ou você pode começar a encarar isso como... Putz, eu sou alguém que entende o que meu corpo precisa, eu sou alguém que me conheço mais, que conheço mais os alimentos que eu tenho à minha disposição, que conheço mais a conexão entre o meu corpo e um ritmo muito potente de cura da natureza. Sou alguém que posso ser muito mais tranquila se eu decidir, menos ansiosa. Cara, eu sou privilegiada pra caramba. Ou seja, mudar a perspectiva é muito importante para uma continuidade do tratamento. E, no meu caso, quando eu faço um tratamento de Ayurveda, eu sempre penso em como é que a gente juntas ou juntos vamos também conseguir mudar essa perspectiva. Porque eu sei que isso vai acabar em efeito rebote se você não mudar. Saca? Aliás, a mudança de perspectiva, que é o que eu chamo de mudança de chave no programa de desinflamação Metamorfoses, é um ponto central para que você não tenha efeito rebote. E aí, como é que você muda essa perspectiva? A gente pensa aí a partir de um monte de técnicas de respiração do yoga, de técnicas meditativas, não necessariamente aquela meditação que você tem que ficar em silêncio absoluta, podem ser meditações guiadas. Aí depende muito da pessoa que está fazendo essa trajetória, esse fluxo de transformação, de reequilíbrio, de desinflamação.
Esse é um ponto. O outro ponto é por meio do Dinacharya e do Ritucharya, que são esses dois elementos que eu falei para você, que é rotina diária e rotina durante as estações do ano. E por que é interessante? Qual que é o poder disso tudo, dessas rotinas? Eu vou falar no próximo episódio. Então, esse episódio aqui, você entendeu onde é que eu busco essas dores que você sentia, que a gente abriu esse episódio falando sobre isso, né? Ah, Vanessa, é mágica? Se não, nos exames não sai, se os médicos não descobrem, ela é mágica? O que é o Ayurveda? É magia? Vai descobrir? Não. É que eu consigo encontrar as suas dores, porque a gente no Ayurveda tem uma metodologia, a gente tem referências de como é um bom funcionamento do corpo, como é um bom funcionamento da mente e assim por diante, e essas referências contribuem para eu saber como que está o seu corpo e por que ele não está dentro dessas referências. A gente também tem as causas no Ayurveda. Então, a gente tem tratados enormes de medicina ayurvédica. Nesses tratados, eles trazem todas essas informações, eles trazem todo esse conhecimento científico daquela ciência ayurvédica, percebe? Então, quando eu estudo isso, quando eu olho para você, eu consigo identificar quais são os probleminhas, quais são os desajustes da sua alimentação ou da sua rotina que estão provocando esses desequilíbrios. Então, não é que eu faço mágica, é que eu faço um outro exame, diferente dos exames que a gente tem na medicina moderna. Eu não estou falando mal de exame da medicina moderna, atenção com isso, eles são super importantes para grande parte dos casos, inclusive eles contribuem com os tratamentos de Ayurveda. Quando uma pessoa chega, por exemplo, com uma doença diagnosticada, tem um exame, é muito mais fácil para a gente. Agora, o que eu estou dizendo é onde esses exames não chegam, que é no início dos problemas de saúde. E é exatamente no início dos problemas de saúde que é muito mais fácil removê-los. É muito mais fácil você não desenvolver uma doença se a gente trata aí, nesse ponto. E o que eu aprendi com essa ciência médica, que é o Ayurveda, foi exatamente uma das coisas que eu aprendi, não foi só o tratamento da doença estabelecida, mas foi a gente conseguir olhar para esses desequilíbrios como desequilíbrios importantes, como sinais de que seu corpo não está bem, e como é que a gente trata esses desequilíbrios logo no início para que eles não se transformem em doenças. Ou seja, tem exame também, só que não é o exame que a gente está acostumado na medicina moderna. É um exame onde eu vou olhar para a sua alimentação, onde eu vou olhar para a sua rotina, onde eu vou olhar para o seu cotidiano, para o seu comportamento nesse sentido relacionado com a sua saúde, e vou conseguir identificar ali o que está causando esses desequilíbrios. E é muito interessante isso, porque eu recebo várias pessoas que já fazem alimentação super saudável, e ela tem desequilíbrio. Ela fala, Van, eu não sei mais o que fazer. Eu faço exercício, eu tenho alimentação saudável, eu consigo ter o meu momento para descansar, e mesmo assim, sei lá, estou muito desanimada, mesmo assim, estou com uma capacidade de gestão que está me incomodando, tenho azia, tenho isso, tenho aquilo. Aí a gente vai conversar. Eu vou dizer, ó, vamos lá, vamos destrinchar isso aqui, e eu vou conseguir identificar aqui onde que está a sua questão. É muito potente. E é muito lindo. E quando você está no início do desequilíbrio, é o momento principal, assim, ó, mais do que todos, é o momento perfeito para você cuidar de você. Não se atropele. Não se acostume com dores, não se acostume com desequilíbrios gástricos, não se acostume com indisposição, não se acostume com dores musculares, com dores nas articulações, nada disso. Cuida de você, porque você vai estar evitando um problema futuro, seguramente. E por que eu digo seguramente? Porque a gente está numa ciência que tem mais de 3.000 anos e faz isso há mais de 3.000 anos. Então não é nem a Vanessa dizendo, é tudo isso que a gente já tem de material produzido, tanto dentro do próprio Ayurveda, quanto hoje em pesquisas da área de medicina contemporânea. Então é muita potência. Dá para descobrir o que você tem, dá para tratar o que você tem, desde que você esteja super aberta ou aberto para mudar um pouquinho o seu cotidiano
e realmente ter uma vida que potencialize sua saúde corpo, mente e emoções. Beleza? Próximo episódio, a gente vai falar da potência que tem o Dinacharya e o Ritucharya, que é, aliás, o Dinacharya é para onde a gente também olha para descobrir as doenças. Então, bora entender qual é a potência disso, o que é isso exatamente, e qual a potência disso na promoção de saúde para a gente evitar doenças ou para manter tratamentos realmente duradouros. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast de hoje, que vai ao ar terça e quinta, 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê.